Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um vídeo iniciando aqui no canal para já começarmos a falar sobre direito administrativo. Vamos falar sobre alguns conceitos, sobre alguns objetivos da administração. E vamos lá já começar aqui na primeira questão deste bloco da FGV. Vamos lá. A doutrina administrativa aponta a existência de uma diferença entre a função de governo e a função administrativa. Vou pegar logo a canetinha aqui para a gente já ir marcando. Quer saber da função de governo e a função administrativa. Diante desta diferenciação, analise as afirmativas a seguir. Primeira, as funções de governo estão mais próximas ao objetivo do direito constitucional. Está fazendo um vínculo entre a função de governo e o direito constitucional. Enquanto a função administrativa é objeto do direito administrativo. Bom, a minha concepção está certa. A função de governo ela é ligada ao direito constitucional e a função administrativa é o objeto do direito administrativo. Sim. Vamos para a segunda. A função de governo tem como um de seus objetivos estabelecer diretrizes políticas. A função do governo é estabelecer diretrizes políticas? Sim, porque é ele que dá os comandos, né? De quais serão as leis a ser implantadas, quais serão os próximos passos, vamos dizer assim, da administração pública. Continuando aqui. Enquanto a função administrativa se volta para a tarefa de executar essas diretrizes. Perfeito, porque aqui, quando o governo ele dá as diretrizes, alguém precisa executar, e quem vai executar é a administração, certo? A função dela é executar. A terceira, a expressão administração pública, quando tomada em sentido amplo, engloba as funções administrativas e as funções de governo. Para mim, esta aqui também está certa. Ficou meio estranho aqui. Certa. Aqui. Assinale as alternativas. Letra A. Se todas as afirmativas estiverem corretas. Letra B. Se todas as afirmativas 2 e 3 somente estiverem corretas. Não, porque tá faltando o número 1, né? Aí aqui, letra C. Se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. Se somente a afirmativa 2 estiver correta. Se somente a afirmativa 3 estiver correta. Vamos ficar aqui com o gabarito letra A. Todos estão corretos. Vamos ver aqui os comentários dos professores. E o gabarito é letra A. Segundo Marçal, a função administrativa é instrumento de realização direta e imediata dos direitos fundamentais. A função do governo traduz o exercício da soberania da nação, é a definição das decisões políticas mais gerais. Na mesma linha, Meirelles ensina que a administração não pratica atos de governo, pratica apenas os atos de execução. Nesse contexto, as funções de governo, que são as funções políticas, se inserem na atividade dos poderes e outros órgãos de cúpula. O governo se relaciona, pois, com a função política de comando, de coordenação, de direção e de fixação de planos e diretrizes para a atuação estatal, as chamadas políticas públicas. Logo, a função de governo encontra-se no estudo do direito constitucional. As funções administrativas, por outro lado, se inserem no escopo do direito administrativo. Logo,
Os itens 1 e 2 estão corretos. Ademais, o conceito de administração pública pode abranger, quando analisada em sentido amplo, a função de governo e a função administrativa, quando se referir somente a esta última. Tratar-se-á do sentido estrito, logo o item 3 também está correto. Desta forma, todos os itens estão corretos, gabarito letra A. Bom, aqui ele deu o comentário da questão, ele já deu um aspecto mais amplo, né, do que eu falei. Aqui eu fiz pequenos comentários do que eu lembrava, né, e isso que é interessante, após nós fazermos as questões, nós marcarmos o gabarito e já ir ler o comentário, para ver se a nossa linha de pensamento, o nosso raciocínio, está de acordo com o que a banca estava exigindo do nosso conhecimento, né. Vamos lá para a questão número 2, também da FGV. A administração pública é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados do Estado. Vou pegar aqui uma canetinha, vamos lá. Assinale a afirmativa que indica os dois, importante já marcar aqui, ó, indica os dois sentidos em que se divide o conceito da administração pública. Vamos lá, os dois sentidos da administração pública. Letra A, objetivo e funcional. Objetivo e funcional não, eles estão no mesmo sentido, e aqui eles querem os dois sentidos. Letra B, material e funcional. Material e funcional não, material e funcional não, porque por mais que eles estejam em sentidos diferentes, ainda não é. Porque o que mais me chama a atenção aqui é a letra C, o objetivo e subjetivo, porque eles são opostos. Objetivo é quando fala da ação do Estado, e quando fala do subjetivo, está se relacionando aos agentes públicos, se referindo ao ente público. E essa aqui, na minha concepção, é que está certa. Subjetivo e orgânico. Eu sei que tem o sentido orgânico, mas agora eu não sei se os dois são opostos ou eles estão do mesmo lado. Essa aqui me deixou bastante em dúvida, né? Só que eu acredito que seja a letra C, porque os dois eu lembro que eles são opostos. Vamos lá ver os comentários da questão. Em sentido subjetivo, formal ou orgânico. Essa aqui é a primeira dos dois sentidos, né? Vamos lá. Subjetivo, aqui na letra C tem o subjetivo. Formal ou orgânico, todos eles são no mesmo sentido. Agora que o subjetivo, material ou funcional, foi o que eu falei para vocês, que eu sabia que esses dois eram opostos, né? Subjetivo e objetivo. Aí, nesta segunda aqui, que eu fiquei em dúvida, subjetivo e orgânico, ó. Subjetivo e orgânico, eles estão na mesma linha de raciocínio, já não poderia ser ela. Essa aqui me deixou em dúvida, a letra D. Subjetivo e orgânico. Subjetivo e orgânico. Eu já acabei de ver essa, estou patetando. Material e funcional, que foi a outra que me deixou em dúvida. Material e funcional. Aqui nós temos material e nós temos funcional, na mesma linha de raciocínio, né, que seria o segundo sentido. Então, a alternativa é letra C.
Letra C, vamos marcar como correta. Alternativa. Sempre é bom lembrar, gente, que posterior às questões que nós fazemos, assim, uma semana depois ou na mesma semana, é importante a gente vir limpar os erros. O que significa limpar os erros? Significa refazer aquelas questões que nós tivemos dúvida, aquelas questões que nós erramos. Inclusive, esta questão aqui, como eu fiquei em dúvida, eu vou colocar para mim rever ela. Eu gosto de colocar numa cor amarela. As que eu tive dúvida, as que eu acertei, eu coloco da cor verde, e a que eu errei eu coloco na cor vermelha. Aqui, por mais que eu tenha acertado a questão, eu fiquei em dúvida entre a letra B e a letra D também. Me causou um pouco de dúvida, então é sempre bom a gente rever. Vamos aqui para a questão número 3. O conjunto de órgãos, funcionários e procedimentos utilizados pelos 3 poderes que integram o Estado para realizar as funções econômicas e os papéis que a sociedade lhe atribui é denominado de... Vou pegar aqui a canetinha, vamos lá. Ele quer saber o conjunto de órgãos, funcionários e procedimentos. Na hora que fala de funcionários, eu já penso no sentido subjetivo, né? E quando fala em órgão, eu também penso no sentido subjetivo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui falando sobre científico, científica, cidadã, econômica, pública e social. Administração pública, na minha concepção, né? A função econômica, os papéis sociais, tudo isso está dentro aqui da administração pública. Na verdade, no início, na hora que eu vi esses dois aqui, objetivo da administração, eu fiquei pensando se não seria nesse mesmo aspecto aqui que nós acabamos de ver, né? Os dois sentidos da administração. Só que na verdade não. Na verdade ele está falando já do conceito mesmo. O que é administração pública? Às vezes é muito importante a gente prestar atenção no contexto, porque no início nós pensamos que é uma pergunta e já do meio para o fim a gente vê que já está querendo outra coisa. Vamos para o comentário. Essa é aquela questão tão óbvia que a gente fica em dúvida se não é pegadinha. A questão apresentou o conceito da administração pública tanto em sentido subjetivo, quanto conjunto de órgãos, funcionários, quanto em sentido objetivo, procedimentos, mas realizar as funções econômicas e os papéis que a sociedade lhe atribui. Gabarito alternativa letra B. Sim, vocês viram que essa questão é um tipo de questão que, para quem já estudou um pouquinho, não precisa ser muito, quem estudou um pouquinho já fica em dúvida se é pegadinha, se não é. E eu fiquei pensando justamente nisso, no início da questão, que talvez eles queriam saber se seria a questão pro lado subjetivo do conceito ou pro lado objetivo do conceito. Mas aí, quando eu finalizei a leitura da questão, eu percebi que eles queriam saber do conceito inteiro, do que se tratava esse conceito. E o conceito completo, tanto no sentido subjetivo como no sentido objetivo, é referência ao conceito do que é administração pública. E é letra B. É interessante que quanto mais questões nós vamos resolvendo, por mais que essa aqui seja a terceira questão deste bloco, a gente já vai pensando se não tem ligação uma questão com a outra. A gente já vai pensando, será que essa questão trata do mesmo conteúdo daquela outra questão? É interessante. E muitas das vezes, quando nós respondemos um grande número de questões seguidas, a gente acaba até mesmo confundindo alguns conceitos, né? Gente, eu vou fazer uma pausa para beber um pouquinho d'água e eu espero que vocês também vão se hidratar. E o ideal, como nós já temos uma pegada de estudo já um pouco
intenso, assim. Todo o tempo nós estamos nos hidratando, levantar um pouco da cadeira para poder não ficar, né, encurvado todo o tempo, para não ficar com as costas doloridas, até mesmo para espreguiçar um pouco, fazer o sangue circular, né. Vamos lá, quarta questão. Com relação ao sentido da expressão administrativa pública, analise as afirmativas a seguir. Vamos aqui com a nossa canetinha. Eles querem saber em relação à expressão administrativa pública. Vamos lá. Primeira, a administração pública em sentido formal relaciona-se à pessoa que executa a atividade da administração. Bom, o sentido formal, ele é sim relacionado à execução, a quem executa as atividades. Bom, vamos para a letra... Não, perdão, vamos para a segunda alternativa. Afirmativa. Meu pai amado, depois dessa água, meu raciocínio ficou maravilhoso. Mas vamos lá, voltando no foco, segunda frase aqui. Administração pública em sentido material, vamos já marcar aqui, relaciona-se à atividade administrativa desempenhada pelo Estado. Desempenhada pelo Estado, atividade. Eu vou dizer que sim, mas eu também fiquei com um pouquinho de dúvida. Vamos continuar aqui. Terceira, administração pública em sentido subjetivo. Vamos lá, subjetivo relaciona-se à pessoa jurídica que executa a administração pública em sentido objetivo. Opa, aqui já deu uma misturada, né? Falou no sentido subjetivo, aí já falou a pessoa jurídica. Sim, quando nós falamos de sentido subjetivo, nós já relacionamos a pessoa jurídica, a pessoa que executa. Até aqui já está parecido com essa primeira afirmativa aqui. Mas depois, quando já chega aqui, administração pública em sentido objetivo, já fico preocupada. Vamos continuar lendo aqui. As atividades de execução desempenhada pelo Estado. Olha, eu vou dizer que sim, porque o sentido objetivo são as atividades que são executadas, né? Aqui é quem executa, a pessoa que executa, a pessoa jurídica. E aqui são as atividades que são executadas pelo Estado. Aqui parece, nessa terceira afirmativa, que daqui para cá eles colocaram o que foi descrito na primeira. E daqui para cá eles colocaram o que foi falado aqui nesta segunda afirmativa. Vamos lá, eu vou dizer que essas três aqui estão certas, né? Se todas as afirmativas estiverem corretas, letra E. Mas lembrando, gente, aqui é o que eu relembro da matéria. Muitas das vezes eu posso confundir alguns conceitos, algumas alternativas, elas começam a misturar o conceito e a gente pode errar ou acertar. Aqui não vai ser o chute, aqui é pelo aproximadamente o que eu acho que está certo do conteúdo. Vamos lá aos comentários. O quadro a seguir vai resumir os conceitos. Administração pública, nós temos o sentido amplo e nós temos o sentido estrito. Aqui, subjetivo, formal ou orgânico, e nós temos o objetivo, material ou formal. Lembrando que essa aqui vamos chamar de primeiro conceito, esse aqui é o segundo conceito. Gente, é só vocês pensarem que o que tiver no primeiro conceito, o oposto vai estar no segundo, certo? Aqui nós temos o subjetivo, no segundo nós já vamos ter objetivo. Objetivo é o oposto de subjetivo. Aqui nós vamos ter o formal e aqui vamos ter o material, ou seja, um é o oposto do outro. E aqui para finalizar esse conceito número 1, nós temos aqui o sentido orgânico. E aqui no 2 nós já temos o sentido funcional, ou seja, um é o oposto do outro, tá? Então quando vocês decorarem
É porque eu aprendi decorando que o que tiver no primeiro conceito vai ser o oposto do segundo, certo? Quando vocês decorarem esse conceito, não, essa definição, nós precisamos já entender o que são cada um deles, né? No primeiro, que é o subjetivo formal ou orgânico, nós temos os órgãos organizacionais e administrativos, tá? E no segundo são as funções políticas de governo e função administrativa. Aqui no primeiro nós vamos ter os órgãos governamentais e administrativo, no primeiro. No segundo, nós vamos ter as funções políticas de governo e função administrativa. Aqui, mais uma vez, nós vamos ver que tem a oposição. Se nós estamos falando dos órgãos governamentais, o que vai acontecer? Na segunda, nós vamos ter as funções políticas de governo, certo? Aí, vamos aqui para o sentido estrito. São órgãos administrativos e na segunda são funções administrativas. É bem interessante, eu meio que a partir do momento que você decora e a partir do momento que você começa a fazer questões do assunto, é como se você fosse sedimentando o conteúdo na sua memória. Cada vez que você vai lendo, você vai consolidando, sedimentando este assunto. Vamos lá. O item 1 está correto, pois, sob o aspecto formal, a administração pública envolve as pessoas que realizam atividade administrativa. Pessoas no aspecto subjetivo, né? São palavrinhas-chave que eu tentei decorar. O item 2 também está correto, uma vez que o aspecto material trata das atividades desenvolvidas, ou seja, o seu conteúdo. Vamos memorizar que o aspecto material tem a ver com conteúdo. Aí, se a gente for memorizando essas palavrinhas-chave, material, conteúdo, na hora que nós vermos as questões, nós já vamos estar com isso já sedimentado, esse conhecimento. Também, por fim, o item terceiro também é correto, já que o sentido subjetivo trata das pessoas, enquanto o sentido objetivo, da atividade desempenhada. Então, para vocês verem, como eu tinha falado, essa terceira questão, ela pegou as duas anteriores e juntou em uma só e estava correta. Eu tive um pouquinho de dúvida porque juntaram os dois em um e eu estava com medo deles estarem invertendo a ordem. Mas, pelo visto, a alternativa letra E está correto. E é isso, gente. Cada vez mais nós vamos pegando alguns macetezinhos, vendo que fazendo as junções de algumas palavras-chave, nós vamos decorando a matéria e vamos aprendendo. É como se ficasse cada vez mais bem sedimentado esse conhecimento. Vamos lá para a quinta questão. Meu pai, já até mostrei o gabarito aqui, que é correto. Mas vamos lá, né? A gente já sabe que é correto, mas a gente vai fazer a leitura. Questão 5 da Sebrasp. Nós sabemos que a Sebrasp, ela também tem uma visão de sempre trazer alternativas certo e errado. Então, aqui é mais um exemplo dessa de certo e errado. Vamos lá para a leitura. Entre os objetivos do direito administrativo, ramo do direito público, está a atividade jurídica não contenciosa. A gente já sabe que a alternativa é verdadeira, né? Mas é sempre importante lembrar que quando fala de administração pública, nós estamos falando não contencioso. Por que não contencioso, Valéria? Você pode me perguntar. Porque aqui nós não vamos ter uma coisa julgada, nós não vamos ter uma decisão como é no jurisdicional,
como é nos tribunais, que vai ter uma coisa julgada, vai ter uma sentença definitiva. Aqui nós vamos ter um processo administrativo, só que é o não contencioso. É só decorar isso que já está perfeito. Se você falar assim, Valéria, eu não entendi muito bem a tua explicação. É só decorar. Direito administrativo é uma atividade não contenciosa. Atividade jurídica não contenciosa, porque nós não temos uma decisão com sentença definitiva dada por um juiz, tá? Aí vamos logo para os comentários. Atividade jurídica não contenciosa é atividade realizada dentro da administração pública, cujas decisões não possuem forças de definitividade. A exemplo do julgamento de um processo administrativo. Nessa linha, a professora Maria de Pietro, do Direito Administrativo, Maria de Pietro define direito administrativo como ramo do direito público que tem por objetivo os órgãos, agentes e pessoa jurídica administrativa que integram a administração pública. A atividade jurídica não contenciosa que exerce os bens e meios de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Então, gente, bem interessante a leitura dos comentários, porque a gente vai vendo novas formas da gente entender o assunto, porque muitas vezes quando nós vamos ler o material, tá ali num texto muito truncado, que os professores chamam, né? Muito fechado o entendimento. Então, quando a gente vai ler os comentários, nós vamos ver novas formas de escrita, nós vamos ver novos posicionamentos, não de ser um novo posicionamento, mas uma nova forma de escrever aquele mesmo assunto de uma forma mais clara. Então, isso aqui, gente, eu vou até marcar como se eu tivesse ficado em dúvida para me rever, porque eu vi, né, o gabarito antes da hora. Olha, por pouco eu não vejo se o gabarito é certo ou errado na sexta questão. Eu só vi que estava escrito o texto ali, mas eu não vi que estava escrito. Vamos ler aqui. Então, você que já leu aí o conteúdo do comentário, vamos reler como se não tivesse acontecido nada, tá ok? A sexta questão do Sebrasp. Entre as fontes do direito administrativo, as normas jurídicas administrativas em sentido estrito são consideradas lei formal e encontra sua aplicabilidade restrita à esfera política administrativa. Bom, eu acredito, vou pegar aqui a canetinha, que esta alternativa seja verdadeira. Porque, vai ficar assim mesmo. Eu acredito que seja verdadeira, porque as fontes do direito administrativo, elas são formais, né? Elas são positivadas, ela vem tanto da Constituição como de lei infraconstitucional e encontram sua aplicabilidade restrita à esfera política administrativa. Bom, na hora que fala da esfera política administrativa, eu já começo a ficar em dúvida. Por quê? Porque não é apenas no campo político administrativo. Mas entre o certo e o duvidoso, eu vou ficar com a primeira alternativa que eu pensei que é verdadeira. Então, eu vou dizer que é verdadeira porque eu fiquei em dúvida. E se eu fiquei em dúvida, eu vou dizer que é verdadeiro. Tá? Vamos ver aqui os comentários. O gabarito é errado. Mas vamos ler. Lei formal é aquela oriunda do poder legislativo, sujeita ao rito constitucional para aprovação de leis.
Essas leis não se limitam apenas à esfera política administrativa, já que podem atingir também a esfera privada. Ah, perfeito aqui, a esfera privada das pessoas. Então, gente, como vocês percebem, quando nós já estamos fazendo, surgem as dúvidas, não é verdade? Meu primeiro pensamento foi, é verdadeiro a questão, né? Só que quando eu vim lendo mais aqui embaixo de novo, com mais atenção, eu pensei, não é restrito apenas ao campo político administrativo. Aí quando entra nessa dúvida se é verdadeiro, se é falso, se é sim, se é não, eu prefiro ficar com a primeira alternativa. E realmente, isso pode acontecer muito, de ficarmos em dúvida e termos que escolher entre o certo e o errado, né? Hoje eu escolhi e fui infeliz na minha escolha, né? Foi como se fosse um jogo de azar. Se você aposta, você consegue. Se você não aposta, você nem arranha. Não é verdade? E, gente, essa matéria de direito administrativo é uma matéria que eu tenho um pouco de dificuldade, como vocês perceberam. A maioria das questões eu fiquei em dúvida, porque não é um conhecimento que eu tenho bem sedimentado. Então eu tenho dificuldade em decorar. São muitas palavras-chave que nós temos que decorar e sedimentar o conhecimento. Então, assim, a cada dia é uma nova oportunidade de criarmos mais conhecimento, de criarmos mais intimidade com a matéria. Então, vamos confiar no processo, que vai dar certo, por mais que nós venhamos a errar, por mais que nós venhamos a ter dúvida, continue. Não é assim que diz a música? Então vamos continuar, vamos continuar respondendo mais questões, tirando mais dúvidas, lendo bastante comentários, que é lendo os comentários das questões que nós vamos sedimentando o conhecimento. E eu agradeço a vocês que continuaram até aqui o final deste vídeo, que tiveram muita paciência com a minha leitura, que é bem devagarzinho, e eu volto na leitura e eu risco. E eu sei que tem muita gente que às vezes que tem toque e quando vê um risquinho torto já quer consertar, mas gente, vamos abstrair e vamos focar no conteúdo. Eu agradeço muito, desejo que todos estejam bem, que fiquem bem, na paz de Deus. Agradeço a todo mundo e boa noite, boa tarde, bom dia.